do normal. Eu quero fazer uma brincadeira de interação com vocês. Peço que vocês todos fechem seus olhos, mas fechem mesmo, bem apertado. E a gente vai contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora eu peço que vocês abram os olhos rápido e olhem para a primeira luz que vocês verem. O olho abriu? O olho fechou? Assim é o nosso espírito diante da verdade. A gente anda na sombra, a gente anda na escuridão, acha que sabe por onde está andando, mas a gente não sabe. Cristo, quando andou entre nós, nos disse a célebre frase: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas nós estamos até hoje, 2.223 anos depois, dentro de uma gaiola com a porta aberta. A gaiola está com a porta aberta. E por que a gente não sai da gaiola? Por que a gente não voa? Por que a gente não transcende aquilo que nos aprisiona? Ou porque a gente tem medo, ou porque a gente se acomodou. E eu quero trazer para vocês uma alegoria que acho que todos vocês já ouviram falar, porque está na base da disciplina de filosofia, do ensino médio e do ensino superior, que é a alegoria da caverna de Platão. Platão, no livro A República, e neste livro o protagonista é Sócrates, quando vai discutir justiça, quando vai discutir a amplitude do pensamento humano, ele conta a seguinte história. Era uma vez uma caverna profunda, onde tinham várias pessoas aprisionadas em correntes naquela caverna escura, todas sentadas, voltadas de costa para a saída da caverna. E essas pessoas, elas só viam sombras que eram projetadas pela realidade fora da caverna, pela luz do sol. E essas pessoas achavam que o mundo era aquilo que eles viam projetado nas paredes da caverna. Eles achavam que o mundo se resumia àquelas sombras. E ali eles viam os animais passando, os animais caçando. Eles percebiam que a claridade diminuía, a claridade aumentava, mas eles estavam ali, presos no fundo da caverna, contentando-se com sombras. Até que um dia, um rebelde consegue quebrar as correntes e sai fora da caverna. Ele passou muito tempo na escuridão. Quando ele chega na porta da caverna, os olhos ardem, os olhos doem. Ele tem vontade de voltar para a escuridão. Mas existe uma vontade maior dentro dele, que é de conhecer o novo, de conhecer a luz. E ele sai da caverna. E ali ele começa a ver como as coisas efetivamente são. Como os animais efetivamente são, como as plantas são, como o tempo passa, a chuva, o sol, o inverno, o verão, a primavera, o outono. E ele se encanta com tudo que ele vê. Mas no seu coração tem uma tristeza. Existem os companheiros que estão no fundo da caverna. E ele deseja voltar ao fundo da caverna para contar para aquelas pessoas que aquilo que elas veem, aquilo que elas acham que é a realidade, são só sombras. Sombras de uma realidade muito mais perfeita do que aquelas que eles estavam acostumados. Mas ele sabe que se ele voltar para dentro da caverna, pode ser que os seus companheiros se revoltem. Pode ser até que eles o matem. Mas ele precisa voltar. Porque aquela verdade precisa ser dita. E quando ele volta,
Ele realmente é agredido e ninguém acredita nele. Como pode ser? Não. Não é isso que nós vemos. Nós vemos outra coisa. E o que é que esta alegoria da caverna nos ensina? Todos nós somos as pessoas sentadas no fundo da caverna. Todos nós estamos vendo por sombras. Um trecho do Pai Nosso nos diz, assim na terra como no céu. Somos um reflexo muito inferior daquilo que resplandece nas moradas do Pai. Mas é preciso ter coragem. É preciso primeiro coragem para quebrar a corrente que nos segura no fundo da caverna. É preciso ter coragem para sair da caverna. É preciso entender que a evolução dói. Da mesma forma como o olho de vocês lacrimejou, da mesma forma como o olho de vocês ardeu quando olhou direto para a luz, o nosso espírito também vai sentir o impacto quando a gente caminhar para a luz. E é por isso que nós estamos aqui, meus amigos. Esse é o mundo de expiações e provas. Um dia, lá na espiritualidade, nós colocamos na balança todos os erros que cometemos, mas também potencializamos os acertos que conseguimos fazer nas vidas passadas. E traçamos, com exceção de alguns espíritos que têm uma reencarnação compulsória, traçamos um plano encarnatório. Eu sempre brinco que da próxima vez que eu desencarnar, eu vou com um papelzinho na mão. Roberta, não faça mais isso. Roberta, não faça mais aquilo. Por favor, mandem os pedidos. Mas tudo o que acontece conosco nesta vida tem uma única razão de ser: a nossa evolução. Então, como se pode ter medo da morte? Se a morte é o que quebra os grilhões, se a morte é o que nos livra da tarefa de estar sempre correndo atrás de comida, de sempre atrás do que vestir, de ir administrando a fofoca do vizinho, de ir administrando o mau humor da colega de trabalho, a morte foi potencializada entre nós na humanidade, porque desde que a gente cresce, desde que a gente nasce, aprendeu a andar e falar, já sabe que tem um inferno. É básico, seja em qual for das religiões do mundo, da antiguidade, da Idade Média ou dessa, sempre vão existir dois paradigmas, o céu e o inferno. E o que é pior, as chances de você ir para o céu são escassas. E se for, vai ficar sozinho, porque não vai ter um conhecido. Eu já disse que eu estou fazendo uma casinha no umbral. Mas a gente, desde que a gente nasce, a gente já é consignado de que nós vamos queimar no fogo do inferno. E a gente se esquece de tudo que Jesus, nos 3 anos de pregação que ele caminhou pela terra, nos ensinou. Jesus dizia que Deus é o quê? Amor. Como é que um pai que nos ama vai rebolar a gente num fogo ardente? E se assim fosse, qual seria a razão da reencarnação? Está ali, você matou, então você vai ficar queimando, vai virar churrasquinho até a eternidade. Não. Existe a lei do retorno. Existe a lei da causa e o efeito. Porque se ela não existisse, não se poderia falar em justiça divina. E a justiça divina é perfeita. Ah, Roberta, mas eu perdi o meu filho. Levaram o meu filho. Eu perdi o meu marido, eu perdi a minha filha. Você tem a bênção de não saber o que fez na vida passada. Mas todas as experiências que você vive nessa são para edificar o seu espírito. Porque às vezes não basta só visualizar, não basta só ler.
É preciso sentir na pele a dor que você causou um dia, para que o seu espírito se consigne a não fazer mais aquilo. Mas nós sempre estaremos em constante evolução. O pior bandido, o pior assassino, o pior fascínio que já passou pela Terra, ele evoluiu um pouquinho. Um caminho devagar, um caminho quase parando, mas ele evoluiu. Porque em algum momento da vida dele, ele se deparou com o amor de alguém, um amor de mãe, um amor de uma mulher, um amor de um filho. E ele vai evoluindo durante séculos e séculos e séculos. Mas voltando ao nosso tema, por que a gente tem tanto medo da morte? Porque a gente está profundamente apegado ao que é material. Desde Kardec, ganhamos um presente imensurável. Por isso que se chama o Consolador. Quantas e quantas cartas já não foram lidas nesse auditório ou em outros lugares, seja pelo Milton, seja psicografadas pelo Chico Xavier. Quantas provas nós já tivemos de que a morte é uma porta. Só mais uma das portas que o nosso espírito atravessa. E se a gente entender que esta terra é a caverna, então a morte nos liberta, nos bota em contato com a luz e com a verdadeira realidade. Hoje, eu não sei o que você pensa. Hoje, eu tenho necessidades fisiológicas. Hoje, se meu filho estiver do outro lado do mundo, eu tenho que pegar um avião, às vezes passar 13, 14, 20 horas para chegar lá. Ou então fazer uma videochamada. Quando a gente desencarga, nosso espírito é livre de tudo que é material. E por que a gente tem medo da morte? Porque a gente se conformou com as sombras da caverna. A gente se apega aqui de tal forma, como se aqui fosse a última estação do trem da vida. E não é. Aqui é só uma passagem. Como se vai passar aqui, depende de tudo aquilo que o Espírito planejou, mas também depende daquilo que um monte de gente faz aí, teorias da conspiração sobre o livre-arbítrio. Temos o livre-arbítrio. Porque não se pode falar em evolução se você não tiver liberdade. Se você for consignado a todo dia andar dali para cá, andar dali para cá, você não sabe o caminho, você foi consignado a fazer isso. Liberdade é quando você vai aonde você quer. Liberdade é quando você faz aquilo que você acha que deve. E justiça é quando você responde por tudo aquilo que você faz e por tudo aquilo que você não faz. Nós não temos que ter medo da morte. Nós temos que ter medo do que a gente faz em vida. Se todos nós estamos aqui, todos nós não passamos na prova. Se todos nós reencarnamos nesse mundo de expiações de provas, é porque a gente ficou de recuperação. E essa recuperação, ela vai exatamente em cima do quê? Do que você errou, aonde você falhou. Quando você está na escola, você tem lá 10 matérias. Você vai ficar de recuperação em matemática, você não vai ver matéria de português de novo. Você vai ver a matériazinha da matemática. E por incrível que pareça, nunca mais você se esquece o que você erra. O ser humano, ele aprende muito mais com o que ele erra do que com o que ele acerta. Se você fizer uma prova no concurso e você não passar, nunca mais você esquece as questões que você errou. Você vai ficar com tanta raiva que você vai memorizar elas ali e nunca mais vai esquecer. E é por isso que nós estamos aqui. Só que a morte nos apavora por quê? Porque ela rompe o laço do material. Você não está mais disponível para pegar. Você não está mais disponível para ouvir. Você não está mais disponível nem para brigar. Mas a gente já sabe
que existe o ouvido físico e eu digo que existe o ouvido do coração, o ouvido da alma. Só que a gente está tão distante do que a gente um dia já foi, que a gente não consegue mais perceber as sutilezas da espiritualidade na nossa vida. Às vezes é tão sutil, é uma música lá longe que tocou, que te trouxe para um lugar bom. É um perfume. Às vezes é um passarinho que veio falar com você na janela. Roberto está ficando doido falando com o passarinho. Eu falo com o passarinho, com sonho, com o pato, falo com todo mundo. Porque a natureza é a expressão mais pura do que Deus tem para nos dar. Mas a gente não se contenta com isso. Se eu chegasse aqui e dissesse para vocês, como é que vocês querem uma comunicação daquela pessoa que vocês amam, que está vivendo num mundo melhor do outro lado? Ah, eu quero que ela apareça aqui para me dizer como é lá. Oi? O Espírito não vai voltar para te dizer como é lá. Porque o Espírito é aquele que quebrou as correntes e foi lá para fora da caverna. Se ele voltar, ele vai ser trucidado pela humanidade como Cristo foi, como Sócrates foi, e como todos os mártires que um dia, os filósofos que um dia ousaram dizer que as sombras eram só sombras. Então a gente não pode ter medo da morte. A morte faz parte de um ciclo evolutivo. A morte é o voltar para casa. A casa de meu pai tem muitas moradas. Se assim não fosse, eu não os teria dito. Não creio que Jesus Cristo era dado a fake news. Mas a gente decora. Cada frase dessa que eu digo, vocês sabem de cor. Mas será que a gente assimilou? E se eu dissesse para vocês que a gente pode em vida quebrar as correntes e sair para fora da caverna? Quem de vocês teria coragem? Olha isso, só um corajoso. Olha mais um. É preciso ter coragem, mas acima de qualquer coisa é preciso ter fé. Eu sempre gosto de falar do exemplo de Paulo de Tarso, que era Saul, que foi um dos maiores assassinos e perseguidores de cristãos, até o dia que na estrada de Damasco ele escuta a voz do Cristo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo cai no chão, e Saulo fica cego. E após o terceiro dia vem um profeta, e Saulo volta a enxergar. E se transforma no maior doutrinador da palavra do Cristo. Saulo era culto, Saulo era romano, e por isso ele pôde andar em todas as cidades que andou. E por isso ele tinha autoridade de falar como falou. E se hoje nós temos a doutrina cristã amplamente divulgada nos 4 cantos do mundo, devemos a Saulo. Porque ele teve coragem de sair da caverna, mesmo carregando nas costas o remorso das mortes que ele causou, o martírio dos cristãos que ele provocou, que ele passou. A coragem de Paulo não era só a doutrina. A coragem de Paulo foi se reconhecer um instrumento divino, apesar dos seus erros. Então, meus queridos, o desafio de hoje é quebrar a corrente, não se contentar com as sombras. Ah, mas eu não posso sair do meu emprego de jeito nenhum. Um dia você sai, se
Se lhe botar para fora, você vai sair. Cadê o de jeito nenhum? A gente sempre consegue se reconstruir. Quer ver? Bote na memória. A gente sempre vai conseguir se reconstruir mais forte quando a gente cai em uma queda feia. Porque se você só tropeça e não cai, ops, essa pedrinha aqui não faz mal a ninguém. Faz. Mas a gente precisa sempre acender. A gente sempre precisa buscar a luz. E a luz vai doer. Quando Jesus diz, conheceis a verdade vos libertará, qual era a verdade que ele estava dizendo? Qual era a verdade que Cristo queria dizer para as pessoas? E aí vamos voltar no contexto histórico daquela época. Todo mundo aqui que fez catecismo sabe da cena histórica de Jesus chegando no mercado. E quando ele derruba todas aquelas barracas e diz, estão fazendo mercancia na casa do meu pai. E quando ele diz, ninguém vai ao pai senão por mim, é porque Deus não cobra pedágio e nem tem ficha na fila de espera. Quando Jesus diz, ninguém vai ao pai senão por mim, não é porque diz, é Jesus, bora lá e falar com o pai. Não. É pelos seus exemplos. É por tudo aquilo que ele ensinou. Jesus não andou entre os ricos. Jesus andou entre os pobres, entre os leprosos, entre os doentes, entre as meretrizes e os cobradores de impostos. Jesus procurou andar com a escória daquela época. E naquela época as pessoas não conseguiam enxergar o que ele fazia, porque a gente nunca consegue ter a amplitude do que se faz no presente. A gente só sabe o impacto das coisas quando a gente olha para trás. Mas quando a gente olha para trás já é tarde demais. E muitas vezes é isso que acontece com os nossos espíritos quando nós nos encarnamos. Imagina chegar e ter um checklist. Não fiz isso, não fiz isso, não fiz. Nossa, não fiz isso. Cheguei bem pertinho. Eita, fui. Aí o anjinho diz assim, então, vai voltar. Rapaz, não tem jeito não, vai voltar. Então a gente precisa entender que a morte é a passagem de volta. Porque se eu chegasse para todos vocês e dissesse assim, vamos fazer uma viagem incrível para um lugar onde não tem violência, ninguém morre de fome, não existem guerras. Aí o povo vai dizer, nós vamos para onde? Para a Suíça? Não, nós vamos para uma das colônias espirituais, que os espíritos conseguem chegar depois da sua caminhada de evolução. E a morte é essa viagem. O que dói na nossa alma é o rompimento do materialismo. Mas as pessoas que nós amamos, elas sempre serão eternas. Se a gente guardar no nosso coração tudo aquilo de bom que elas deixaram nas nossas vidas. Então é aquele almoço de família que você vai lembrar das piadas, das manias. Eu costumo fazer isso com a minha mãe era cheia de mania. E quando a gente se reúne na mesa, diz, se a mamãe estivesse aqui, ela estava fazendo, ela está. Porque ela vai estar em cada um que lembrar dela. Então aquela pessoa que você ama, ela vai estar sempre com você. Não do jeito que você quer, mas do jeito que é necessário para que você evolua. Às vezes, existem mãezinhas que os filhos não chegam nem a nascer. Mas elas foram mães. Porque elas precisavam sentir aquela sensação de ser mãe. Aquele espírito que veio, ele veio para aquele propósito. Quantas pessoas não tiraram da tragédia grandes projetos? Quantas pessoas não encontraram o caminho da fé depois de uma grande tempestade, de uma grande doença em si próprio na família? Os caminhos de Deus são justos e perfeitos.
mas nós estamos vendados. Paulo já dizia: hoje vês em parte, e depois verás face a face. Essa face a face, meus amigos, é só quando a gente se libertar dessa prisão chamada corpo. Eu queria muito, curioso, né? Por que não é? Saber o que acontece quando a gente desencarna e toma consciência de que isso aqui é uma prisão e a gente quis ficar na prisão um tempão. Mas aqui não é só agruras, aqui não é só sofrimento. Aqui também tem evolução, aqui também tem amor, aqui também tem coisas boas a se colher. Embora seja um mundo de expiações e provas, já que a gente está na chuva, bora se molhar. Então vamos sair das nossas cavernas. Vamos quebrar as correntes. E acima de tudo, vamos ter a coragem de que quando a gente vislumbrar a verdade, a gente tenha a coragem de puxar o outro para conhecer também. Tudo no universo é balanceado. Você só dá valor ao dia porque existe a noite. Porque se existisse o dia intermitente, você não ia saber nem o que é a noite. Ah, Roberta, mas eu não gosto da escuridão da noite, não. Eu digo, depois experimenta ficar num descampado, numa noite de céu estrelado, para você ver que coisa linda que é. A gente não pode se debruçar sobre aquilo que é ruim. E quando a morte bater à nossa porta, e ela está sempre entre nós. A morte sempre estará entre nós. Faz parte do ciclo da vida, faz parte da experiência do Espírito. Então, ao invés de temê-la, vamos respeitar a morte. Porque a morte nos ensina muitas coisas. A morte nos ensina que todo instante, todo segundo é hora de dizer eu te amo. A morte nos ensina que não se pode perder tempo com picuinhas, porque o tempo tem um senhor e nós não somos os senhores do tempo. A morte nos ensina que mesmo depois que a pessoa não está aqui, ela continua aqui. No que ela nos ensinou, nos exemplos que ela deixou, nas coisas que ela construiu, nas falas que ela proferiu, nos livros que escreveu, nas caridades que fez. Até nas maldades. Porque nos serve de exemplo para não fazer aquilo e não ser daquela forma. Então nós não devemos temer a morte. Temer a morte é desafiar a justiça divina. Temer a morte é não ter fé. Porque Cristo veio entre nós, um espírito de luz, caminhou entre nós, aprisionou-se em um corpo humano, sofreu as piores torturas que existiam na época, para nos deixar um recado de que essa vida é efêmera e que a vida eterna é que é o verdadeiro paraíso. Aquele paraíso que a gente aprende lá quando era pequeno. Então que todo mundo saia daqui com as correntes quebradas. Que todo mundo tenha a coragem de desafiar os seus medos. Que todo mundo consiga florescer a fé que existe nos seus corações. O seu filho, a sua filha, o seu marido, a sua esposa, a sua mãe, o seu pai, o seu amigo. Eles não se acabaram como um povo. Eles vivem de uma forma muito mais plena do que a nossa. Aonde não se existe a necessidade do materialismo. O que levamos daqui? Nada. Daqui levamos aquilo que fizemos. E aquilo que fizemos aqui será os degraus do que o nosso espírito fará depois. O trabalho nos engrandece e a caridade nos salva. Que todos vocês consigam, do fundo do coração, quebrar as correntes, sair da caverna, não temer a morte, porque Deus nos prometeu um mundo pleno,
Que os corações de vocês sejam aplacados. Que a gente consiga entender que quando a saudade for muito grande, a gente pode fechar os olhos e deixar o nosso espírito se soltar. E voltar para todos aqueles momentos bons que Deus nos deu de presente. Ninguém vem para a vida da gente à toa. Nós não somos produções em série. Todos vocês são diferentes. Até mesmo aqueles que são gêmeos univitelinos da mesma placenta são diferentes. E Deus não se daria a este trabalho de fazer cada um como é, se cada um de nós não tivesse um efetivo e grandioso propósito. Vocês são uma peça fundamental no quebra-cabeça da vida. E a vida é só uma estação. Não temamos medo da morte. Não amaldiçoemos a morte. Para muitos, a morte é um consolo. Para muitos, a morte é um alento. Às vezes, a gente quer segurar aquela pessoa que a gente ama, mas ela está ali num leito de UTI, com dores horríveis, à base de morfina. O coração só funciona com noradrenalina, mas você quer ali, porque você quer pegar na mão, porque você quer beijar, quando o espírito já está querendo se libertar. Então, se a gente tiver fé e acreditar fielmente naquilo que Cristo nos ensinou, isso aqui é só a recuperação. Daqui, a gente parte para uma nova fase, para uma nova vida. Uma vida plena, onde a gente pode ouvir melhor, igual o Lobomão, né? Ouvir melhor, falar melhor, pensar melhor. Então, não tenha medo da morte. Ela lhe tirou alguma coisa muito amada. Isso é mentira. A morte não tira nada de ninguém. Porque o que a pessoa efetivamente é na sua vida é a essência dela que vai estar sempre com você. Se fosse assim, quando um filho vai estudar no Japão, eu perdi meu filho. Não, ele está só no Japão. Mas você consegue se lembrar do que ele fazia, você consegue se lembrar da comida que ele gostava, você consegue se lembrar de tudo de bom que ele trouxe para você. Então a gente não pode dizer que a morte nos tira alguma coisa. A morte é só uma fase. Aquela pessoa que você ama concluiu todas as tarefinhas dela. Serviu a todos os propósitos que Deus planejou para ela. Uma vez eu ouvi uma carta aqui, lida aqui no lar, há muitos anos, logo no começo, que me impactou muito. De um adolescente de 16 anos, que foi assassinado pelo tráfico, porque se envolveu com o tráfico. E o que me chamou muito a atenção é ele dizer para a mãezinha dele que partir cedo foi uma bênção. Porque se ele não tivesse partido cedo, ele teria cometido muitas maldades. E o espírito dele ficaria muito maculado. Então a gente, meus amigos, nós não sabemos os desígnios de Deus. Porque somos imediatistas, somos egocêntricos, queremos tudo ali na palma da mão, no toque. Então que a partir de hoje a gente comece a sentir Deus onde Ele está, em todos os lugares. Comece a ver os sinais que a espiritualidade lhe manda. Roberto, eu vou endoidar, vai não. Mas essa brincadeira de endoidar é porque nós somos tão aprisionados que se chegasse agora um coitado de um espírito e se materializasse aqui, metade caía no chão duro e metade saía correndo. Inclusive o pessoal da casa de Francisco. Não
Porque quando a gente é criança, fica ali na beira da fogueira, né, contando uma história de alma. Se o gato miar, menino, a carreira é grande. Então a gente precisa entender que a gente tem um longo caminho a resgatar. Um dia, nós fomos parte de uma unidade divina. Nós temos uma centelha divina. Mas a materialidade desse mundo, os preconceitos, o ódio, o rancor, o preconceito, a violência, ela nos afastou tanto dessa unidade divina, que hoje, se um espírito sentar do seu lado, você talvez nem perceba que ele é um espírito. Só se você pegar e a mão passar. E já morreu, porque teve um infarto, caiu tudo. Mas é preciso que a gente consiga se encontrar com Deus. E quando a gente se encontrar com essa porção divina, vocês imaginam quantos espíritos hoje estão aqui neste auditório? Os espíritos auxiliando os trabalhos da casa, os espíritos que estão amparando aqueles entes queridos que vieram com permissão para escrever as cartas, os espíritos que estão orientando o médium que vai psicografar. Deve ter uns 3 aqui me puxando as orelhas também. Nós não estamos sozinhos, nunca estivemos. Se você ler a Bíblia do começo ao fim, do Gênesis até a última carta dos apóstolos, em toda a Bíblia existe a passagem de espíritos. E o próprio Jesus nos diz que a casa do Pai tem muitas moradas. Então, a partir de hoje, não vamos temer a morte, não vamos amaldiçoar a morte. Vamos ser pacientes e resilientes. Quando você está fazendo um trabalho em equipe, que você termina primeiro, o que você faz? Tchau, termina aí, fiquem aí. É bem assim. Só que a felicidade é para quem parte, que se encontra lá em cima, numa plenitude que a gente não tem noção. Não tem fio em nosso lar que consiga transcrever o que deve ser a liberdade do Espírito, o que deve ser a plenitude da consciência do Espírito. E nós estamos aqui ainda porque nós não terminamos a nossa missão. Então lembrem-se, meus amigos, a morte não toma nada de ninguém. Ela é apenas o vagão nessa vida espiritual que a gente tem. É só mais uma estação. Quebremos as correntes, procuremos a luz, fomentemos a fé, conheçam a verdade, e a verdade vos libertará. Paz e bem. Agora tem pergunta, é? Valeu, Senhor. Ó, vocês fiquem aqui, viu? Para responder as perguntas também. Nós temos tempo para 2 ou 3 perguntas. Agradecer ao Roberto pela palestra maravilhosa. Quem quiser perguntar, quiser vir aqui na frente. Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu fico extremamente feliz conosco, palestra nessa noite, porque tem algumas mensagens de alguns homens escritores que não são espíritas, não foram espíritas, como ele. Jean Anthony Petit diz que a morte nos despe dos nossos bens para nos vestir de nossas obras. Extraordinário, né? Vale a pena pensarmos sobre essa passagem. Tem o grande escritor londrino, Stevenson, depois de ser perseguido pelos paparazzi londrinos, dá uma entrevista e a última pergunta foi: e a morte, poeta? Ele disse: para mim a morte é a presença do ser ausente e a ausência do ser presente. Gregório de Matos, o grande escritor lagoano, poeta, já foi extremamente suave. Diz: morrer
sonhar, quem sabe. Então fica essas 3 palavras, essas 3 frases para nós pensarmos sobre a morte, que você falou muito bem, não podemos ter medo. Só temos a agradecer a sua contribuição. Mais sério. Roberto, o meu sogro está há 8 anos acamado. Teve 2 AVC e está da cama, não movimento nada, são os olhos. E a minha esposa tem pavor a sair dele. Então eu te pergunto, o desapego do meu sogro é tão grande, tão quanto o pavor da morte da minha esposa? Nenhuma folha vai cair de uma árvore se essa não for a vontade de Deus. Às vezes, estes grandes períodos de sofrimento hospitalar, ou então dentro das UTIs familiares hoje que se pode ver, é uma depuração do espírito. Porque quando a gente fala em materialismo, não é só o carro, a casa, né, os móveis, as joias, o dinheiro. Existe um materialismo profundo das relações pessoais. É aquela mãe que não quer partir porque seu filho caçula não vai saber se virar, porque o irmão mais velho não vai cuidar dele, por aí vai. E os antigos tinham uma prática que eu não recomendo, que era de prometer as coisas para o espírito no leito de morte, para ver se o espírito, né? E uma vez eu escutei um relato, não me lembro onde, foi numa palestra, não me lembro aonde se falava sobre a melhora da morte, né? Porque é que algumas pessoas estão muito mal, e melhoram assim de uma coisa dos médicos se espantarem, e aí a família comemora e tudo, e no dia seguinte, low bate, acabou-se. E a pessoa, o palestrante desse dia me explicou que é o seguinte: às vezes, aquela comoção familiar no pé da cama, você não pode, você vai ficar bom, você tem que ficar, ela aprisiona o espírito. E aí a equipe espiritual vem, melhora a parte fisiológica, né, através da energização do perispírito. Quem já tiver estudado vai saber o que eu estou falando. E o que acontece com os parentes? Ufa, Deus escutou as nossas preces, vamos para casa, hoje eu vou dormir. Aí na madrugada vem a notícia: fulano faleceu. Ai, mas ele estava tão bem. Foi a melhora. Foi a forma como a espiritualidade achou de quebrar aquela pressão do filho. Porque a gente não sabe o que é efetivamente bom para cada espírito. A gente não sabe o que é bom nem para a gente, meu povo. A gente não sabe nem o que é bom para a gente. Pense aí no seu primeiro namoradinho, na sua primeira namoradinha da infância. Se não casou com ele, vai no Facebook, vai olhar e vai dizer: meu Deus, graças a Deus, me livrei. Mas chorou, disse que ia morrer, que não tinha mais sentido a vida. E tá lá, o cara tá careca, barrigudo. Né? Então a gente achava que aquilo ali era o príncipe do cavalo branco, que era o amor da sua... E não é. A gente não sabe o que é bom pra gente. Às vezes você tá ali num emprego, que você ganha aquele salário, tá ali tudo bem, aí você ganha o emprego, alguém não sai daqui de jeito nenhum. Aí acontece uma pandemia, vira tudo de cabeça para baixo e você tem que ressignificar tudo que você sabia sobre vida. Então esse apego, Nicodemos, ele não, eu vou usar, né? Dizer que este apego excessivo a querer segurar os espíritos aqui, ele não é bom. Ele não é bom. E
imagine o seguinte. Imagine que você está de mala pronta para aquela viagem espetaculosa para a Europa. Aí chega a sua filha no aeroporto, na fila de embarque, e diz para mim, vai não, fica aqui, vai não, desarruma a mala, fica aqui. E você de passagem comprada, já vendo tudo lindo que ia acontecer, e a pessoa, não vai não. E a aeromoça chamando, atenção, senhores passageiros, não foi chamada para o embarque. Estou fazendo alegoria, mas deve ser mais ou menos assim. Então a gente precisa entender que às vezes esse querer que a pessoa fique aqui a qualquer custo faz parte do nosso comportamento egoísta. A pessoa está sofrendo. A pessoa está profundamente dependente de tudo. Não faz mais as suas necessidades sozinha, não respira sozinha, não se alimenta sozinha, não fala, não se move. Só que existe um detalhe. O corpo está completamente paralisado, mas o espírito, a mente, está a milhão. O meu pai morreu com 89 anos. E o meu pai tinha umas conversas assim meio esquisitas. E ele disse para mim uma vez, minha filha, a velhice nos ensina. Porque o corpo envelhece, a gente fica dependente, mas a nossa mente continua a mesma. Então, aquele corpo que está ali no hospital, aquele corpo que está na UTI, aquele corpo que está no respirador, aquele corpo que está com 3 bombas infusoras de remédio que se tirar, ele não... Aquele corpo, ele se tornou uma prisão muito maior do que essa que nós temos aqui. Então, às vezes, é o que eu digo, não se pode temer a morte, tem que se respeitar a morte. Ela é o fim de um ciclo que termina para dar início a outro ciclo de evolução. Então, a gente não pode ser egoísta e não pode querer que a pessoa fique aqui a qualquer custo. A gente não pode achar que sabe mais do que Deus. Tem mais uma pergunta? Posso liberar os amiguinhos? É bem tempo. Eu não estou mandando ninguém desligar para ninguém, pelo amor de Deus. É que bom, me tem uma pessoa na frente, né? E aí, completa mais um? Você que sabe. Pode ser mais um. Não, é uma pergunta. É só uma coisa que eu passei e fala muito sobre o que você falou, né? Em sonho, eu acho que eu visitei uma colônia e meu sogro estava lá e